Hoje eu vou falar a história de duas músicas do Paul McCartney presente no disco Abbey Road, começando pela sombria Maxwell Silverhammer. Primeiro que essa música tem um estilo voltado para o vaudeville, que é um conceito criado lá no final do século XIX, que consiste em uma série de acontecimentos que não tem nenhuma relação entre si. Tanto é que a música acompanha a jornada de Maxwell Edson, que é um estudante de medicina, que ele tem um martelo de prata e ele sai matando as pessoas por aí. Primeiro ele começa com a sua namorada, depois ele mata a sua professora e depois um juiz. E tudo isso interpretado de uma forma confiante e alegre até. Apesar da música conter esses relatos horrorosos de assassinato, é tudo uma metáfora. É como conta Hunter Davis no livro As Letras dos Beatles. Obviamente é metafórico. Bem quando as coisas parecem estar indo bem, bang bang, surge a tragédia sob a forma de um martelo e estraga tudo. Que as coisas iam mal na época para os Beatles é fácil perceber. A maioria delas relacionadas à Apple. Ou seja, essa música era uma forma de retratar os problemas que o Paul McCartney e os Beatles estavam passando na época. Sendo a principal delas, os conflitos com a empresa que eles haviam recém-criado, que é a Apple. Eu explico certinho o que é a Apple no vídeo sobre a Something. O link do vídeo tá aqui. Uma outra interpretação da letra diz que ela aborda a lei do karma. Tony King, um ex-funcionário da Apple, perguntou ao John Lennon se ele acreditava em karma instantâneo. É como Steve Turner fala no livro The Beatles, História por Trás de Todas as Canções. Ele diz que sim, e que Maxwell Silverhammer tinha sido a primeira canção dele sobre isso. Falou que a ideia por trás da canção era de que no minuto em que você faz algo que não esteja certo, o martelo de prata de Maxwell vai cair sobre a sua cabeça. Tem um mosquito aqui, ao vivo. Agora aqui vão algumas curiosidades bem legais sobre a música. Curiosidade número 1. Por que raios que o martelo do Maxwell era de prata? Por motivo nenhum, na verdade. Era simplesmente para encaixar na métrica da música. Curiosidade número 2. Os outros Beatles não gostavam muito dessa música não. Principalmente o John Lennon. Na verdade ele odiava. E para piorar, Maxwell Silverhammer demorou terríveis 3 dias até serem gravados os principais elementos da música. E isso deixou o George Harrison meio bolado. E eventualmente ele e o Paul McCartney acabaram brigando lá dentro do estúdio. Curiosidade número 3. Lá pro refrão da música aparece esse som aqui. Esse, meus amigos, é o som real de uma bigorna que foi usado no estúdio. É o que relata Geoff Emerick lá no livro Minha Vida Gravando os Beatles. Ninguém havia pensado em como encontrar uma maneira de se aproximar do efeito. O Paul queria o som de batidas de bigorna, de modo que Mal foi despachado para encontrar uma. Tem uma lembrança vívida dele arrastando aquilo para o estúdio, sofrendo com o peso, enquanto todos nós ríamos muito. Agora vamos partir para a música que vem em sequência, que é Oh Darling. Oh, darling. O Paul McCartney queria que a sua voz soasse bruta e cansada nessa música. Então, para isso, ele ficou ensaiando todos os dias, durante uma semana inteira, até ele ter o efeito que ele queria. Então, finalmente, no dia 23 de julho, no mesmíssimo dia em que os astronautas da Apollo 11 voltaram da Lua, o Paul McCartney gravou essa linha de voz maravilhosa. Nesse período, ele experimentou com diversos microfones para captar exatamente o som que tinha em mente. Eu queria que soasse como se eu a estivesse cantando no palco a semana toda, disse ele. Só que apesar de todo o trabalho duro que o Paul passou durante o período de gravação dessa música, o John Lennon desprezou o resultado final, dizendo que teria feito melhor. E ainda continuou dizendo que o estilo era muito mais dele do que do Paul. Essa canção tem fortes inspirações no estilo musical que tem lá no sul da Louisiana, que fica nos Estados Unidos, que ficou conhecido como Swamp Pop, que traduzindo seria pop do pântano. Algumas canções desse estilo são Raining in My Heart, do Slim Harpo, e a This Should Go On Forever, do Rod Bernard. Quando Oh Darling foi lançada, um cara chamado Floyd Swallow, que ele produzia esse tipo de música de swamp pop, né, que é o pop do pântano, ele disse que parecia que alguém do sul da Louisiana tinha lançado essa música por ser tão típica em todos os sentidos, seja no padrão rítmico, no arranjo e tudo mais. Agora aqui vão algumas curiosidades. Curiosidade número 1. Cara, o Paul McCartney ele fez 26 takes dos vocais até ele finalmente ficar satisfeito. E lembrando, 26 takes daquela voz gritada e rouca a música inteira. Ele sofreu. Curiosidade número 2. O Paul McCartney nunca tinha tocado essa música ao vivo, exceto no ano passado, aos seus 80 anos, naquele show de tributo ao baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins. E essa foi a história de Maxwell Silverhammer e de Oh Darling. Clicando aqui, você vai ver meu último vídeo que eu lancei ontem sobre a Something, e futuramente tem mais Beatles aqui no canal. Te vejo lá.